meu nome é Glauber Gomes, eu faço parte dos Global Shapers Manaus, uma comunidade fomentada pelo Fórum Econômico Mundial que desenvolve projetos de cunho global e de impacto local. Nosso hub de Manaus, em parceria com a AGE, Associação de Jovens Empresários do Amazonas, entrevista os candidatos à Prefeitura da cidade de Manaus. O objetivo dessa série de entrevistas é focar em alguns pontos do plano de governo, dando oportunidade para cada candidato responder algumas questões e tornar as eleições cada vez mais transparentes e os nossos eleitores conscientes. Senhor candidato, muito obrigado pela sua presença. Nós temos aqui algumas perguntas, o senhor tem direito a 3 minutos para responder cada uma das perguntas. E aí a gente vai começar então com a primeira. Candidato Arthur, Manaus se encontra na posição 4.168 no ranking de eficiência dos municípios. Eu gostaria de saber do senhor quais vão ser os investimentos prioritários em 2017, caso o senhor seja eleito. Olha, é fundamental infraestruturar a cidade, fundamental se fazer a revolução da educação. Manaus já vai ficar com certeza entre as 10 melhores cidades brasileiras quando se trata de INDEB e avaliação do MEC, bianual. E um objetivo, eu sei que isso interessa muito a vocês, é nós consolidarmos um programa que já está pronto, só não pode ser publicado pelas restrições da lei eleitoral, que é o programa Minha Primeira Empresa. Ou seja, quando se pensa no Brasil atrasado, cartorial, no Brasil do empreguismo, você pensa no meu primeiro emprego, que geralmente é um emprego até sem concurso, enfim. Quando você pensa no país desenvolvido, um país ambicioso, um país justamente ambicioso, você pensa na minha primeira empresa. O Brasil faz parte de uma relação de países que ficou para trás, tem a mesma idade dos Estados Unidos, ficou para trás porque, engraçado, aqui o lucro é pecaminoso. O lucro chega a ser pecaminoso. Uma pessoa, um médico uma vez, um médico muito respeitado, passou 2 horas me explicando a casa que ele tinha, quando eu sei que a clientela dele é mais do que suficiente para ele ter aquela casa. Mas tem um certo quê de pecado nessa história do lucro. Isso deriva para quê? Para a corrupção. Porque como tem uma postura assim, que não deixa de ser hipócrita em relação à vida, então você tem uma tendência de essa hipocrisia levar para a corrupção. Já os países mais transparentes, os países mais claros, são aqueles que separam com muita clareza e com muita legalidade o que é lucro decente, o que é lucro válido, e pode ser do tamanho da fortuna do Bill Gates, ou pode ser um lucro que permite uma pessoa viver e gerar seus empregos, pagar seus impostos, enfim, mas não há aquela noção de pecado dos países mais desenvolvidos. Essa noção de pecado ele é responsável, ou ela é irmã, não sei dizer, irmã siamesa talvez, desse quadro de corrupção quase que endêmica que assola países como o Brasil. Então eu sou muito claro, eu sou a favor claramente do sistema capitalista de produção, não acredito no outro. Os demais foram menos capazes de se reciclar, e se a gente compara comunismo com o capitalismo, a gente vê que um só deixou um legado terrível no campo ambiental, deixou um atraso empresarial brutal, um atraso tecnológico brutal. O capitalismo se recicla e consegue ser um sistema que, a meu ver, é o que mais produz riquezas e que mais possibilita, portanto, a distribuição de riquezas. Inclusive, os países capitalistas desenvolvidos, eles têm um grande peso nas suas exportações de empresas pequenas, que nem por isso são atrasadas tecnologicamente. Então, a minha cabeça é exatamente essa. Outro governo, se formos eleitos, Rota e eu, nós vamos fazer muita ênfase à ideia da empresa ao invés do emprego. E com isso o Brasil, o Amazonas, dará muita alegria ao Brasil. A nossa segunda pergunta é: quais serão suas iniciativas para incrementar o orçamento e alavancar os investimentos na cidade? Olha, o orçamento ele é cheio de... Essa é a vantagem da experiência, a gente já ter sido tanta coisa, né? Ter passado por tanto percalço, tanta dificuldade. Então eu sei exatamente o que eu posso fazer. Eu tenho que ter parcerias com bancos internacionais. Eu tenho que ter parceria com o governo federal, que me foi negada durante 3 anos pelo governo que acabou de sair. E eu sei exatamente como fazer e fiz achatar o custeio para sobrar dinheiro saudável para o investimento. Achatar o custeio. Você não pode ficar dando muita asa ao custeio, senão ele te engole, te come o investimento. Então nós temos alargado a capacidade de investir de Manaus, e quando a crise mostrou suas garras mais cruéis
em 2015 e 2016, ela que já vinha dos 2 últimos trimestres de 2014, ainda assim nós mantivemos a capacidade de investir e passamos o ano de 2015 inteiro inaugurando 2, 3 obras por semana, trabalhando com empresas que pagam medidas compensatórias para obter alguns favores lícitos, legais, e está aí a Nova Eduardo Ribeiro, estão aí os Parques da Juventude, uma porção de obras importantes que não custam R$1 centavo para a Prefeitura. Então eu tenho que ter parcerias e em relação ao que me interessa muito tratar nesta reunião aqui, nós estamos concedendo incentivos para que empresas, e elas majoritariamente são empresas jovens, obviamente, de pessoas jovens, empresas possam se implantar e possam prosperar. A minha ideia é que a micro vire pequena, a pequena vire média, a média vire grande e a grande vire mega. Eu quero muito isso. Eu tenho até uma certa inveja de países que conseguem isso, enquanto o meu país vai ficando para trás, porque não avança na tecnologia, porque tem uma certa cabeça extremamente estatista, criminalizando as privatizações, como se elas fossem um assalto à Bolsa Popular, quando na verdade nós vimos que a Petrobras foi privatizada para a corrupção. A Petrobras, engraçado, no primeiro estágio dela, ela não serve agora para ser privatizada, ninguém quer. Ela tem que ser reestatizada para depois ser privatizada. Essa é a grande verdade. Então, nós vamos trabalhar muito essa ênfase ao empreendedorismo. Aliás, eu já fui premiado prefeito empreendedor neste país a partir de indicação do Amazonas. Fiz uma bonita viagem ao exterior, junto com outros prefeitos, enfim, e nós vamos ter, eu diria assim, a oportunidade de ter borracheiros limpos, ou seja, borracheiros com cara de consultório odontológico. Nós vamos trabalhar as costureiras, vamos trabalhar as empresas dos jovens que têm sonhos. Se você tiver sonho, jogue seu sonho para valer na sua alma e aí incorpore a ideia de crescer. Agora tem uma pergunta curiosa. Analisando seus concorrentes, que proposta o senhor considera interessante? O senhor poderia citar uma proposta dos seus concorrentes que o senhor acha interessante? Não, eu trabalho tanto que eu não tive tempo. Eu tenho o maior preço por qualquer um, acho que a disputa é super legítima, mas eu gosto mais de saber que experiência tem, e se não tem, é uma coisa grave. Se teve, que tipo de saldo positivo ou negativo essa experiência trouxe, e se teve, o que resultou disso para a cidade de Manaus. Essas são as minhas perguntas. A minha vida é um livro muito aberto e eu venho com uma experiência de quem já passou por tudo que é cargo neste país e que se compraz, mais do que em qualquer outro, de ser prefeito. Porque nada me cansa tanto, mas nada me dá tanto prazer quanto lidar diretamente com o povo, com as demandas. Eu não fujo de problema, eu não me encastelo em gabinete, eu vou ao encontro do problema, eu vou ao encontro das demandas, enfim, digo com clareza o sim possível e com prazer. E digo o não sincero, porque eu tenho certeza que as pessoas preferem o não sincero ao sim mentiroso. Então eu não daria em nenhuma circunstância um sim mentiroso. O sim mentiroso é a pior coisa do mundo. O não sincero, e não me agrada dizer o não, mas o não sincero, ele responde plenamente às exigências de quem honestamente está pretendendo alguma coisa, enfim. Então eu não tenho essa ideia, eu tenho as minhas próprias propostas, a de trabalhar a ênfase usando o FUNIPEC, que é o Fundo de Amparo à Pequena e Microempresa da nossa cidade. Ele é feito assim, de 1% de tudo que toda pessoa jurídica que recebe dinheiro da prefeitura destina obrigatoriamente por lei 1% para o FUNIPEC. O FUNIPEC é a nossa principal alavanca, foi com ela que nós fizemos o que fizemos em prol dos camelôs. Nós temos hoje um investimento de alguns milhões e milhões e milhões, muito mais do que 100 milhões de reais, talvez 150 milhões de reais, na Vila dos Camelôs, em nome de Manaus. Praticamente resolvida a questão dos camelôs, a gente agora vai voltar as baterias para algo mais geral. A ideia de você gerar emprego, de você gerar renda e mais. Eu acredito firmemente que o tamanho da empresa não tem a ver com atraso tecnológico, se ela é pequena. Grande empresa pode ser altamente atrasada
com a empresa de petróleo do PDVSA da Venezuela. Aquela gente acabou com a Venezuela por muito tempo. Eu não sei se meus netos vão poder ver uma Venezuela próspera. Eu ainda tenho alguma esperança de que eu próprio possa ver um Brasil melhor, mas a verdade enorme é que nós temos que entender que certos países exportam muito, exportam para valer, exportam com qualidade, a partir de pequenas empresas. E a pauta americana, ela é muito fortemente ajudada, a pauta comercial, pelas microempresas. Uma quarta pergunta é: qual será o principal projeto da sua gestão? Se o senhor tivesse que escolher um principal projeto, qual seria ele? Você poderia falar um pouco sobre ele? Manaus é tão complicada que eu não diria o meu principal projeto, eu diria alguns projetos essenciais. E muitos deles não cabem no orçamento da prefeitura. Macro-drenagem, micro-drenagem, se você não tem uma cidade saudável. Eu faço o que eu posso em macro e micro-drenagem, mas o dinheiro que eu tenho é muito pouco para dar uma resposta muito convincente. A resposta que seria convincente para mim, ela é muito bem recebida pelas pessoas que estão acostumadas a quase não receber nada. Agora, para mim, o que me convenceria seria dinheiro do governo federal, mais ainda, dinheiro internacional, para nós fazermos um show na microdrenagem, na macrodrenagem. Agora, eu penso em cada vez, portanto, estruturar melhor, infraestruturar melhor a prefeitura, a cidade de Manaus. Eu penso cada vez mais em nós prepararmos Manaus para o turismo. Manaus tem uma vocação para o turismo. Nós já abrimos o ciclo de turismo de evento. A Copa, não foi sem luta que se trouxe a Copa para cá. E mais, eu digo assim uma coisa para você. Nós vimos agora o Amazon Live, as Olimpíadas primeiro, lutamos muito, foi tudo muito chorado. Fizemos os Jogos Olímpicos e vim também para Manaus. Manaus passa a ser considerada não uma cidade olímpica, isso é Rio de Janeiro, mas a cidade do futebol. Foi esse o título que nos coube e se sabe que isso tem ligação com o Comitê Olímpico Internacional. E eu tinha um sonho de mais de 20 anos da minha outra gestão, junto com o Roberto Medina, não conseguimos realizar. Seria Rock in Rio in Jungle, a minha primeira ideia. Agora ficou maduro e realizamos. Ivete Sangalo, Ana Maria, estava aqui o Saulo, estava o Pablo. O Saulo é um autista absolutamente genial, tenor, e o Plácido Domingo, que, enfim, e tudo isso emoldurado pelo Rio Negro, transmitido pela internet para o mundo inteiro, transmitido para o Brasil por vários canais, com repercussão nos principais canais de televisão do país. Eu vejo Manaus como uma vocação brutal para o turismo de eventos, o turismo cultural e o turismo ecológico. E quando o turismo de eventos se liga ao turismo ecológico, aí Manaus bomba, aí não tem quem segure a cidade. É uma cidade linda, Manaus é uma mulher linda de cabelos negros do Rio. E a gente tem que saber usar isso para fazer dinheiro que gere felicidade social para a nossa gente. Acredito piamente que Manaus é um polo turístico em potencial. Segundo o TripAdvisor, é o nono destino mais desejado. Aí nem todo mundo está vindo ainda por falta de infraestrutura, uma série de coisas. Já acredito que nós vamos fazer de Manaus um grande polo turístico mundial. Manaus, ela é a 19ª capital no ranking da transparência do Ministério Público Federal. Já mudou. Já mudou? Já estamos disputando as cabeças. Exatamente. No mandato eu quero ficar na frente de todas. Exatamente essa pergunta. Como você pretende trabalhar nesse quesito e incluir a participação popular em favor de uma cidade melhor? Sem dúvida. Tudo aquilo que não significar assembleísmo, aquela coisa do tipo acompanhada, decidindo, enfim, aquilo ali acaba... Tem gente que gosta de convocar para reunir para convocar. Eu gosto de traçar metas, objetivar, ouço muitas pessoas, tomo uma decisão, procuro implementar decisões que foram tomadas por aquele colegiado de pessoas que opinam, enfim. Mas veja bem, não havia nenhuma suspeita de desonestidade da nossa parte. O que havia era ignorância da nossa parte em relação a certos itens que o Ministério Federal considerava importantes. Nós estudamos aquilo e já estamos lá na cabeça. Acabei de assinar um documento com o Dr. Jabbour, Alexandre Jabbour, e ele está extremamente satisfeito, tanto quanto eu sei, pelo resultado, pela melhoria, pelo avanço que Manaus deu. E como eu sou uma pessoa extremamente competidora, claramente competidora, não sou ambicioso para dinheiro, para roupa, para nada disso. Eu sou ambicioso por competir. Eu gosto muito de fazer minhas teses prevalecerem na discussão democrática, gosto muito de vencer eleição, gosto muito de fazer minha cidade vencer. Então, eu tenho certeza que Manaus, se ela está entre as melhores já hoje, ela vai ser a melhor com mais 4 anos. E tem mais tempo, estou confiante. Tem nem o que discutir, né? Tempo é que não dispensa, sabe? Tem que falar, porque transparência é assim,
nós não tínhamos os parâmetros, então a gente estava alheio àquilo. Agora, eu faço o governo de mãos limpas, eu tenho um nome que eu prezo, eu tenho um nome que é respeitado neste país, eu tenho um nome que é respeitado neste estado, eu tenho orgulho de ser conhecido, que alguém fala assim, eu sou ficha limpa, nunca foi nada, então como é que vai ser ficha suja? Só se fosse roubando sorvete do sorveteiro, não dá. Quem passou pelas possíveis tentações, eu não as senti que eu passei, é que pode depois dizer de cabeça erguida que é ficha limpa, que é limpo sim, e que é respeitado, apesar de todas as chances de ter perdido o respeito por si próprio, respeito pelo dinheiro público, respeito pelo país. Então eu tenho muito orgulho da vida que construí e muito orgulho, portanto, de ser absolutamente transparente na minha vida, transparente com clareza, transparente nas minhas relações pessoais, transparente nas minhas decisões. Eu não tomo uma decisão pessoal importante para mim só porque vai ter eleição, eu não deixo de tomar, vai ter eleição, então eu fico quieto. Aí depois da eleição, não. Comigo é tudo muito claro. Tomei uma decisão pessoal muito importante na hora da eleição, às vésperas de uma eleição, com clareza, porque eu quero que as pessoas me julguem quando eu discuto uma eleição, me julguem na inteireza do que eu sou. Eu não faço nenhum jogo esconde-esconde, eu sou muito óbvio, eu sou incapaz de trair, já fui muito traído, e sempre reajo à traição, denunciando quem trai. Eu sou muito óbvio, isso talvez seja um defeito para a política que o povo odeia tanto, talvez seja uma qualidade para o meu espírito, para a minha alma. Gostaria de saber, o senhor já falou sobre empreendedorismo, mas aqui uma pergunta específica sobre isso. O que o senhor como prefeito faria para aprimorar o ambiente de negócios na cidade de Manaus? A primeira coisa é uma luta brutal que a gente tem contra a burocracia. É uma luta que a gente persegue através da CEMEF, Secretaria de Finanças, do IMPUR, Planejamento Urbano, da SEMAS, os dois são licenciadores, os três são licenciadores, licenciador, estou me enrolando essa hora, estou cansado, licenciadores e outros. A prefeitura inteira se engajou nisso, foram várias reuniões com os lojistas, com a associação comercial, e a gente tem registrado muitos avanços. A CEMEF está muito informatizada, a gente tem conseguido avanço em tudo isso, mas a espiral, assim, a hierarquia da burocracia, ela tem o pé numa pequena corrupção. Alguém que cria dificuldade para depois vender as facilidades. Então não basta uma decisão de cúpula, assim, eu quero que isso aqui seja tirado em 24 horas, 48 horas. É preciso também que você tenha fiscalização para você cortar certos vícios que venham, ao meu ver, com a própria renovação dos quadros que compõem uma administração naquela burocracia que não é nomeada digamos assim, por confiança. Ela está lá por ser concursada, ela está lá enraizada, ela faz parte da vida do município, do estado, do país. Então aqui a gente luta muito contra a burocracia. Para mim, criar um ambiente de negócio correto é transparência nas nossas ações, é burocracia reduzida para o mais perto de zero que se possa, para que a gente possa de fato estimular o investimento. E outra coisa fundamental é estimular o investidor jovem, para que ele, são tantos os que já estão com essa mentalidade, para que eles voltem ao começo do nosso debate aqui, para que eles percebam que é muito melhor a primeira empresa do que o primeiro emprego. Aí o Brasil vai embora, para cima. Perfeito, candidato. Muito obrigado. E agora a gente tem um último momento para suas considerações finais, antes de encerrar. O senhor tem aí 1 minuto, 2 minutos para encerrar. Quer dizer, que mensagem o senhor quer passar para os jovens que estão assistindo, que acompanham os Global Shapers e que acompanham também a Associação de Jovens Empresários da Manaus? Um grande abraço aos Global Shapers, um grande abraço à AGE. Eu tenho, como prova da minha confiança no empreendedorismo jovem, a minha secretária de empreendedorismo, de trabalho e uma porção de outra nomenclatura, mas é de empreendedorismo, é o que ela vai fazer se chegarmos ao outro mandato, a Ananda Souza. É uma prova da confiança que eu tenho de que a gente pode criar um ambiente de negócio de verdade, favorável ao investimento e favorável ao crescimento de quem ainda não tem tanto o que investir, favorável a pessoas que tenham essa ambição legítima, inclusive de enriquecer. Não é nem um pecado enriquecer. Enriquecer na Lava Jato é pecado. Enriquecer na roubalheira é pecado. Enriquecer trapaceando o país é pecado. Agora, enriquecer trabalhando, enriquecer cumprindo suas obrigações fiscais, enriquecer
enfim, acreditando que a estabilidade não vem de um simples emprego, a estabilidade vem do êxito do teu negócio, da ampliação do teu negócio. Essa ambição é legítima, essa ambição é muito bonita, essa ambição eu cultivo, porque eu volto a dizer, eu não acredito em nada melhor, e na história econômica não se registrou nada mais eficaz do que o sistema capitalista de produção. É só comparar com os demais e fazer uma comparação muito mano a mano com o chamado socialismo, que chamavam de comunismo sem ser, o próprio Marx não considerava que fosse essa etapa do comunismo, enfim, mas a comparação com o que chamava de comunismo era um socialismo estatizante, absolutamente ineficaz, nocivo ao meio ambiente, negador das liberdades. A comparação é completamente a favor e o sistema que prospera, que gera democracia e liberdade de pensamento e de expressão. Perfeito, candidato. Muito obrigado por participar da nossa entrevista. Sem dúvida, o senhor está contribuindo para tornar essa eleição mais transparente e fazer os eleitores ficarem mais conscientes dos candidatos que nós temos. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Vamos enriquecer direito.